O Evangelho de Marcos. A gente conhece como um dos relatos da vida de Cristo, né? Mas e se ele fosse mais do que isso? E se o próprio Evangelho fosse um tipo de antídoto, pensado para combater uma idolatria tão sutil, mas tão sutil, que a gente talvez nem perceba hoje em dia? É exatamente essa ideia que a gente vai desvendar agora. Para começar, vamos direto ao ponto. Quando alguém fala idolatria, o que vem na sua mente? Pensa aí. Porque a definição que a gente vai explorar aqui talvez seja bem diferente do que se imagina. A imagem clássica é a de estátuas, de ídolos físicos, certo? Mas a coisa aqui é muito mais profunda e, sinceramente, até mais desconfortável. A idolatria de verdade começa quando a gente substitui a realidade espiritual pela representação dela. É nesse ponto que a forma, a embalagem, se torna mais importante que o conteúdo. E essa troca da essência pela forma já nos leva ao nosso primeiro ponto, o ídolo sutil. Vamos entender direitinho como essa substituição acontece e como a representação acaba aos poucos engolindo a própria realidade. Então, como é que essa idolatria sutil funciona? Bom, ela aparece quando as mediações, ou seja, os rituais, os líderes, as instituições, ganham vida própria. Elas deixam de ser uma ponte para Deus e se tornam o destino final. A confiança que deveria estar no Deus vivo é toda transferida para essas representações, que no fundo são bem mais fáceis de a gente controlar. E olha, isso não é um problema de agora. A história de Israel está cheia de exemplos. A confiança sendo depositada em símbolos, tipo a Arca da Aliança, em vez de na presença real de Deus. A confiança nas estruturas do templo, em vez de na palavra que Deus revelava. E claro, a devoção sendo toda canalizada para pessoas, para mediadores, em vez de ir direto à fonte. Certo, então qual é a solução? A proposta aqui é que o Evangelho de Marcos foi escrito ele mesmo como um antídoto, uma narrativa construída de um jeito específico para nos vacinar contra essa mania de se apropriar da religião. Marcos começa com tudo, de forma bem direta, quase como uma declaração da realeza, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A gente lê isso e espera o quê? Poder, glória, um Messias chegando com tudo, certo? Só que aí que Marcos vira o jogo. O que vem depois não só ignora, mas na verdade subverte completamente essa nossa expectativa. Ele frustra qualquer ideia de um rei que faz show e mostra algo totalmente diferente. Olha só a estratégia de Marcos. É quase uma profilaxia espiritual, uma prevenção mesmo. Ele não põe uma genealogia para a gente sacralizar a linhagem. Ele mostra Jesus o tempo todo mandando as pessoas ficarem quietas quando reconhecem, recusando o espetáculo e o mais importante de tudo, ele coloca a cruz bem no centro de tudo, como se fosse a única chave para entender quem Jesus realmente é. E isso tudo nos leva ao coração da mensagem de Marcos, a ideia de uma realeza que serve. É aqui que o paradoxo do poder fica escancarado. O contraste é gritante. De um lado, o que todo mundo esperava, um rei triunfal, exibindo poder, usando autoridade para si mesmo. Do outro, a realidade que Marcos mostra. Um rei que, na verdade, é um servo, que se esvazia e que usa sua autoridade só para servir e capacitar os outros. Então, como esse mecanismo de Marcos funciona na prática? Primeiro, ele mostra uma autoridade sem nenhuma autopromoção, zero marketing pessoal. Depois, essa autoridade não fica centralizada, ela é compartilhada, é delegada. Aí a própria ideia de ser grande é virada de cabeça para baixo, passa a significar servir. E tudo isso chega ao seu ápice na cruz, que se torna o verdadeiro trono, o ato máximo de um tipo de realeza que serve. E o próprio Jesus resume essa lógica revolucionária numa frase só. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mais claro e mais contra o senso comum, impossível. Ok, agora vamos usar essa lente de Marcos para olhar uma questão bem atual. A gente entra na nossa última parte, o paradoxo da restauração. É aqui que a gente vê como às vezes a solução pode, ironicamente, recriar o mesmíssimo problema. O perigo apontado em alguns movimentos de restauração da fé que são super bem intencionados é bem sutil. Na tentativa de corrigir alguns desvios, eles acabam criando sistemas novos, complexos, que no fim das contas substituem a simplicidade que eles queriam tanto resgatar. E como dá para identificar esse desvio? Tem alguns sinais de alerta, sabe? Por exemplo, quando se cria uma visão dentro da visão, como se aquele grupo tivesse um entendimento exclusivo que ninguém mais tem.
A ênfase, aos poucos, sai da palavra e vai para os mensageiros. De repente, existe um testemunho do próprio movimento que corre em paralelo ao testemunho de Cristo. E, o ponto crucial, a comunhão passa a depender do alinhamento com o movimento e seus líderes, não mais da simples fé em Cristo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Na fé simples, o centro é Cristo. No modelo criticado, o centro acaba virando os mensageiros, o movimento. A autoridade que deveria vir da palavra e do Espírito passa para os líderes e o que eles fazem. E o resultado, em vez de levar a maturidade e liberdade, o que se gera é dependência e conformidade. E aqui a gente chega no grande paradoxo da coisa toda. Na tentativa de restaurar, esses modelos acabam recriando justamente aquilo que a Bíblia inteira luta para desfazer: novas mediações e novas centralizações, ou seja, novos ídolos sutis. Isso tudo nos leva à conclusão de que a verdadeira restauração não é um programa, não é um movimento barulhento. Ela acontece de forma silenciosa, no momento em que Cristo, e só Ele, volta a ser suficiente, sem precisar de nada nem ninguém no meio. E assim, a gente termina com uma pergunta que ecoa a lição de Marcos. É uma pergunta para reflexão mesmo, para um discernimento constante. Onde exatamente a fé genuína termina e o ídolo sutil começa? A resposta para isso pode ser a diferença entre a liberdade de servir e a prisão da religiosidade.